estamos no ar com mais um programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela Rádio Câmara Bauru, 93,9 FM e também pelos canais da TV Câmara, canal 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nosso convidado aqui nos estúdios da Rádio Câmara é o vereador agora pelo PSOL, Roque Ferreira, e eu queria, Roque, agradecê-lo pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Então, nós que agradecemos aí a oportunidade de estar falando novamente aqui na Rádio e TV Câmara. Vereador, teve um posicionamento e um pronunciamento muito firme na sessão ordinária dessa semana aqui na Câmara Municipal de Bauru a respeito das declarações do prefeito com relação a demissões de cargos comissionados. Por enquanto foram 8 demissões e o prefeito, em declarações à imprensa da cidade, de uma certa forma joga a conta no colo dos vereadores, especialmente da sua base aliada. Você comentou, disse que o chefe do executivo acaba deixando a base aliada em saia justa. Como que você analisa todo esse quadro, vereador? Olha, na verdade, nós estamos vivendo uma crise, e essa crise é uma crise mundial que reflete no município, a falta de receita. E o prefeito, por 2 vezes, deu declarações que foram repercutidas principalmente nos meios de comunicação impresso aqui na cidade de Bauru, dizendo que os vereadores deveriam abrir mão de cargos de confiança, né? De apaniguados que vereadores indicam aí no executivo. Na verdade, quem optou por essa forma de administrar a cidade e constituir uma base de apoio foi o prefeito. Desde que foi eleito em 2008 e tomou posse em 2009, o prefeito transformou a relação do executivo com o legislativo num grande balcão de negócio. E a falta de vergonha chegou a um ponto tal que nos últimos tempos os cargos de confiança eram tratados por colunas de jornal, quem saía e quem ficava, né? E isso é ruim, porque no fundo, nenhum vereador foi eleito dizendo que arrumaria emprego e cargo no executivo ou em autarquias para apoiadores, né? Isso, de certa forma, colocou mesmo a base do prefeito aí numa saia justa. Agora, esses vereadores que tem que dizer para a população quantos cargos eles têm indicado no executivo, né, em autarquias e em empresas públicas, né? No fundo, o prefeito rompe um compromisso que ele mesmo estabeleceu com esses vereadores, né? Eu venho criticando desde que assumi meu mandato de vereador em 2009 essa postura de construção de base de apoio. Eu acreditava que seria possível o Rodrigo ter construído uma base de apoio aqui na Câmara discutindo política de maneira séria, né? Mas ele optou pelo caminho tradicional. Qual é o caminho tradicional? Você comprar apoio, né, de parlamentares, dando a possibilidade desses parlamentares indicar pessoas para ocupar cargo no executivo, em empresas públicas e autarquias. Agora, vereador, os números são os seguintes. O Rodrigo, inclusive, em entrevista aqui à Rádio Câmara, disse que tem a intenção de exonerar ou demitir até 30 funcionários em comissão. Segundo ele, né, isso economizaria R$200 mil até o final do ano, equivalente a 10% da meta que ele próprio estabeleceu para esse momento de crise. E ressalto, não somente crise de finança, crise econômica, uma crise de gestão também na nossa administração. Esse é o caminho? O impacto é positivo? Olha, veja, eu não acredito que nós vamos resolver os problemas de natureza econômica e financeira do município exonerando 30 cargos em confiança. Isso tem um valor. Qual é o valor que nós temos que discutir nesse aspecto, né? É o valor de natureza moral na gestão de recursos públicos. Eu particularmente não acredito que há saídas, né, muito imediatas para esse problema da crise de natureza econômica, porque primeiro não tem dinheiro, né? O dinheiro que era pouco foi muito mal gerido em vários aspectos. Medidas que foram saudadas, né, e que de certa forma fizeram com que muitos setores da economia acumulassem muito recurso e muito dinheiro, como por exemplo desonerações, redução de impostos, né, para facilitar a venda, que é o ciclo comum da economia, geraram fragilidades no município. O município que arrecada mal. Nós estamos insistindo há anos em relação aos grandes devedores de IPTU, aos grandes devedores de água. Um município que de 2009 até agora, até final de 2014, teve uma expansão urbana muito grande,
mas se recusou a cobrar dos grandes investidores, enfim, um município que teve aí nos últimos anos uma gestão que foi mais em sumo de interesses da iniciativa privada, né, do que de preservação do interesse público, né? E todo mundo sabia que nós vivíamos uma crise. Então você tinha que se preparar para isso. O município não se preparou, né? Eu acredito que algumas medidas poderiam vir a ser adotadas, né, que pudessem contribuir para que os efeitos fossem menores em relação a essa situação de crise. Mas você teria que fazer um balanço, né, de toda a gestão pública, né? De todos os órgãos públicos, né? Evitar superposição de secretarias, enfim. Agora, essa não é uma decisão tipicamente administrativa, é uma decisão de natureza política, né? Politicamente, o que é que eu vou fazer para resolver esses problemas, né? E, infelizmente, a administração pública também, ela está hoje muito fora do Palácio das Cerejeiras, né? Então, existem muitos interesses, né? Que acabam fazendo com que a gestão pública seja uma gestão pública ineficiente para alguns setores, mas extremamente eficiente para outros setores, né? Então a população tem que ficar atenta para isso e entender que a resposta para a crise precisa ser dada primeiro com autoridade política e autoridade moral. É nesse aspecto que, na minha opinião, entra essa dança das cadeiras e essa distribuição de cargos, né? É óbvio que na administração você precisa ter alguns setores que de fato sejam setores de confiança, de livre escolha do próprio prefeito, de quem tem um cargo executivo, né? Mas a distribuição de cargos para conquistar apoio no legislativo é uma prática muito ruim, né? E historicamente é uma prática que favorece, né, aquilo que a população condena da pior prática política, né? Agora, vereador, você sempre foi um grande crítico de sistemas de gestão como fundações público-privadas, mas volta a cena agora a possibilidade da Fundação Regional de Saúde contratar mais médicos para a rede de urgência e emergência, né? No momento ela faz isso apenas com as UPAs Bela Vista e Ipiranga, em razão do problema das restrições às horas extras, enfim, a plantões dos médicos da rede municipal que têm recebido salários maiores que o prefeito. O que o senhor pensa a respeito? Olha, veja, se existe uma limitação de salário, tem que ser respeitada essa limitação legal. Agora, eu sou também da seguinte opinião: se eu sou convocado para fazer hora extraordinária, hora extra, quem trabalha tem que receber. Se o patrão, seja ele público ou privado, não paga, eu estou desobrigado de fazer. E esse patrão é que vai buscar outras alternativas para ofertar o serviço. Eu sempre defendi que nós deveríamos priorizar os serviços públicos, né? Que as instituições privadas, já se demonstrou que essa fundação ela não resolverá o problema. É mais uma saída que se tentou buscar no meio de todo esse emaranhado de aprisionamento da gestão pública, né? Como também é o projeto que está tramitando aqui na casa, que é o projeto de parceria público-privada, né? Esse aqui, no fundo do fundo, é um outro engodo para fazer transferência de recursos públicos, né, para o setor privado. E nós vamos ter a oportunidade de explicar isso para a população, né? Se retira dinheiro, que são recursos que poderiam estar sendo investidos diretamente pelo município ou pelo estado, e joga esses recursos para inflar, né, as receitas e caixas, né, de setores privados que hoje estão ficando sem uma capacidade grande de investimento. Então, a população também, ela quer o atendimento, né? Então, nós temos o dever de também nos desgastar um pouco e explicar que serviço público de qualidade a população só terá quando a gente tiver servidor público de qualidade, em quantidade. Fora isso, não tem jeito. Fora isso, são embustes de má fé que são preparados contra a população, né? Então, a população tem que aprender a cobrar, né? Fazer com que esses recursos que a gente pague, de fato, sejam investidos para o seu atendimento. E eu, particularmente, não acredito que, enquanto houver essa relação entre público e privado, vai favorecer o público. Sempre vai favorecer o privado, né? Quer dizer, porque o privado encontrou agora também, nas hostes do Estado, uma maneira de elevar a sua capacidade de renda, a sua capacidade de recurso, né? A sua capacidade de aumentar seus lucros, né? Faz parte de uma lógica extremamente perversa que vem destruindo o serviço público no Brasil e em outras partes do mundo, né? Agora, Roque, só para a gente encerrar, faço um questionamento de ordem pessoal.
você esteve alguns dias hospitalizado em Bauru. Muitos munícipes procuraram não só a Câmara, como as redes sociais aqui das nossas emissoras, pedindo informações sobre o seu estado de saúde. Então eu peço que você compartilhe conosco aqui na rádio, para os nossos ouvintes, como está seu processo aí de recuperação. Meu processo de recuperação, ele é agora demorado, né? Um processo que vai implicar algumas mudanças de hábitos de vida. Eu tive 2 infartos, né? Eu fui socorrido, fiz todos os procedimentos que tinham que fazer. Uma mudança de hábito difícil, dura, né? Eu sou fumante, né? Tive que deixar de fumar e agora estou procurando tocar a vida com as limitações momentâneas, né? Mas superando essas limitações, né? Descansar um pouco, evitar um pouco o estresse, né? E procurar tocar. O que é o mais difícil? O que é o mais difícil. O cigarro é mais fácil, o estresse é mais difícil. Mas procurar tocar a vida com serenidade, com tranquilidade, né? E dando a contribuição que a gente possa vir a dar para a sociedade, para a população em geral, né? Então, eu sou um combatente, vou vir combatendo e morrer. Roque, melhoras, boa recuperação, obrigada pela presença, obrigada você também aqui conosco. Até a próxima.